E aí a gente finaliza, traz uma pequena consideração sobre tutela provisória. A grande característica da tutela provisória é justamente, como o nome indica, a provisoriedade. Então a tutela provisória é aquela que é fundada com base em um juízo de verossimilhança. O juiz não tem certeza. Ele julga com base em um juízo de probabilidade ou de verossimilhança, a depender do tipo de tutela provisória. Mas o importante é saber que a decisão do juiz não é fundada numa certeza. A tutela não é definitiva. E ele vai te dizer isso na decisão. Ele não vai julgar procedente o pedido. Ele vai conceder uma antecipação. Ele vai proferir uma decisão com base na evidência. Mas a tutela provisória é aquela que precisa ser confirmada posteriormente. Porque o nome diz, ela é provisória. O que você não pode nunca confundir é tutela provisória versus tutela definitiva com decisão interlocutória versus sentença. O que no código anterior até dava para se fazer, porque acontecia. A tutela definitiva no código anterior era só na sentença. Então ficava fácil. Decisão interlocutória, tu sabe que não era definitiva no código anterior. Agora não é mais assim. Agora a decisão interlocutória pode ser tanto tutela provisória, como a maioria dos casos é, não nego, mas também pode ser uma tutela definitiva. 356, tá aí que não deixa mentir. 354, parágrafo único também. Então é muito importante isso, tá? E aí, só para dizer que eu não falei, tutela provisória, como eu disse, é aquela que é não definitiva, que precisa ser confirmada posteriormente. A tutela provisória, ela é fundada em juízo que não é de certeza, e o juízo da tutela provisória pode ser de probabilidade ou de verossimilhança. Nós temos duas espécies de tutela provisória. Isso foi a incorporação no código da tese do Fux, lá na UERJ, de livre docência, né? Ele no código de 73 já trabalhava, olha, com a tutela da urgência e tutela da evidência. E ele foi o presidente do código, foi presidente da comissão de elaboração do código no Senado Federal, que foi a casa iniciadora. Ele colocou lá. Nada de ilegítimo, até porque tá certo. Mas o código vem sendo chamado por alguns de código Fux, que eu não concordo. No código Buzaide, ele era realmente um código Buzaide. Por quê? Porque antigamente os projetos de lei eram encomendados. A União pagava para um estudioso para ele elaborar. Então, Clóvis Bevilacqua, Código 16 de Miguel Reale, Código Civil de 2002. Alfredo Buzaide, CPC de 73. Era assim, era um sujeito que era o responsável pelo projeto e ele chamava os seus para fazer, ou ele fazia tudo. Era com ele. E devolvia o projeto pronto. Agora, o Código de 2015, ele foi um código absolutamente democrático. Tem artigos publicados em vários lugares do mundo que utilizam o CPC, o projeto de lei do CPC de 2015, como lead case. Ele é considerado o código mais democrático do mundo. Teve várias sessões, audiências públicas. Você podia participar de qualquer lugar do mundo propondo soluções e tinha resposta a todos eles. Então eu acho que um tremendo equívoco e é um desapego da realidade se chamar de código Fux. O que não quer dizer, de outro lado, que o Fux não contribuiu. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse ponto aqui, a contribuição do Fux, ela é afirmada sem precisar nem gastar tinta com isso. Porque quem é do métier sabe que essa é a tese dele de livre docência da UERJ. E com razão. Por quê? Ele já defendia isso lá atrás, isso virou texto normativo agora, que tem um tipo de tutela que é independente da urgência, que é justamente a tutela da evidência, que está no artigo 311. Então, no tempo que nós temos aqui, a tutela da evidência é aquela que dispensa o periculum in mora. Basta, portanto, fumus boniuris. Aliás, é um fumus boniuris, uma fumaça do bom direito, é aquela fumaça negra, aquela fumaça bem densa, sabe? Que você olha
e fala assim, pô, tá num estágio muito elevado do incêndio, não é aquela fumaça bem densa, bem preta, você fala assim, pô, tá no momento mais crucial do incêndio. É esse tipo de fumaça que é a tutela da evidência, que o juiz olha e fala, pô, é isso. São as hipóteses lá do artigo 311 e que não é um rol não exaustivo. Por exemplo, as ações, a liminar possessória não está lá, no 311, e é uma tutela da evidência. A liminar da ação monitória não está lá, está espalhada no CPC. Então o 311 tem um rol exemplificativo da tutela da evidência. Para vocês entenderem a tutela da evidência é aquela que não precisa da urgência. É aquela que se contenta com fumus boniuris, não precisa do periculum in mora. Uma outra distinção da tutela da evidência para a tutela da urgência é que o Código de 2015 ele criou a modalidade da tutela antecipada. Mentira, da tutela antecedente. Então, a tutela da urgência pode ser incidental ou antecedente. Pode ser requerida antes mesmo da propositura da petição inicial da demanda. Isso na tutela da urgência. Na tutela da evidência, não se admite. O Daniel Assunção Morim Neves até advoga que está errado, que deveria ter, mas do ponto de vista normativo, que não teve decisão do STJ no sentido contrário, então está prevalecendo o que está escrito no Código. A tutela da evidência tem essas duas características, portanto. Ela dispensa periculum in mora, basta o fumus boniuris, e ela só admite a modalidade incidental. Tem que ser algo que fica muito evidente, uma fumaça muito densa do direito, artigo 311 exemplificativamente, para conceder a tutela da evidência. Já a tutela da urgência, como o próprio nome diz, tem que ser um caso urgente. Então tem que ter fumus boniuris, fumaça do bom direito, e periculum in mora, perigo na demora. Então já vai uma distinção clássica com a tutela da urgência. E a tutela da evidência, distinção clássica com a tutela da evidência. A tutela da urgência, como eu lhes disse, ela pode ser incidental, como ela sempre foi, como ela pode ser antecedente, que é uma novidade do Código de 2015. Quando o caso é muito urgente, muito resumidamente, no tempo que eu já não tenho, era para ter acabado, a tutela da urgência antecedente é quando você vira para o juiz e fala assim, estou formulando um pedido mal e porcamente aqui para Vossa Excelência, mas é porque o caso é muito urgente. Então vamos focar, papel de pão aqui, tá? Só estou tratando da urgência. Depois que o senhor se manifestar sobre a urgência, eu vou ter um prazo previsto em lei, que hora é 5 dias, hora é 15 dias, para complementar e trazer a petição inicial. O que a lei quis dar aqui de possibilidade, na verdade já existia a tutela cautelar antecedente. E agora, tutela cautelar é uma espécie de tutela da urgência, né? A tutela da urgência pode ser antecipada ou cautelar. Já existia a cautelar antecedente. O que o Código atual fez foi ampliar também para a tutela antecipada antecedente. Então, a tutela da urgência se diferencia da tutela da evidência porque exige fumus boniuris mais periculum in mora, são 2 requisitos, e porque admite 2 modalidades, tanto a incidental quanto a antecedente. O último ponto que eu queria tratar com os senhores é a distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar, que são as 2 espécies de tutela da urgência. Acabei de falar que a tutela da urgência ela se diferencia da evidência, por quê? Porque ela pode ser incidental ou antecedente e porque ela exige os 2 elementos. Uma outra distinção é que a tutela da evidência é um gênero de uma espécie só, então não tem divisão. A tutela da urgência ela tem 2 espécies, a tutela antecipada e a tutela cautelar. A forma mais clássica de distinguir é quanto ao bem jurídico protegido. O que você antecipa na tutela antecipada é o próprio direito material. Ao passo que na tutela cautelar, o que você visa proteger é a efetividade do processo. Então vou dar um exemplo aqui de cada uma delas para deixar isso bem claro, para distinguir. Se você vai a juízo e pede ao final a internação do réu, mas você diz para o juiz que você não pode esperar, porque o réu tem mais 12 horas de vida, porque ele está jorrando sangue para fora, e você não pode esperar 15 dias para contestar, mais audiência, para só ao final decidir, com base em certeza, você pede uma antecipação.
Você pede para que o juiz antecipe os efeitos do que você pediu afinal. O que você pediu afinal? Internação. E o que você está pedindo agora? Internação. Tutela antecipada. Você está pedindo para antecipar o provimento final. Então, tudo que você receberia no final, você quer receber agora. Isso é tutela antecipada. Agora, você pediu afinal a internação. Você quer agora uma produção antecipada de provas. Porque sem a oitiva dessa testemunha agora, você não vai conseguir provar. E a testemunha tem risco de morrer. O que você pediu ao final? Internação do autor. O que você quer antecipar? O que você quer trazer agora aqui? O depoimento de uma testemunha. Isso é cautelar. Você pediu ao final a internação do autor. E qual é a tutela da urgência que você quer agora? Eu quero que você torne indisponível bens da operadora de plano de saúde, porque Qualicorp, porque o cara está preso, eu tenho medo de não ter como... então, eu não tenho urgência quanto ao direito material, mas eu tenho um risco da efetividade do processo. Então, eu quero uma medida que proteja o processo, para que se eu ganhar ao final, eu possa efetivar. Sempre que a lógica for essa, sempre que você esteja protegendo o processo, você não quer antecipação direta do provimento final, a tutela é cautelar. De forma mais clara e rápida no tempo que eu tenho para fazer, vocês entenderem que gera muita confusão. Em alguns casos é realmente difícil você diferenciar a tutela antecipada da tutela cautelar. E a lógica é essa. A tutela antecipada requer uma antecipação dos efeitos do próprio provimento final que você recebeu. Você pediu dinheiro, você quer agora o dinheiro. Tutela antecipada. Você pediu dinheiro. O que você quer agora não é o dinheiro, é uma indisponibilidade do bem. Porque o único patrimônio que o réu teria para te pagar se ele viesse a perder, ele colocou à venda por 10% do valor. Então ele quer ser, aliás, ser maior juiz. Excelência, ó, o réu vai fazer eu e Vossa Excelência de papel, de palhaço. Vai colocar um nariz vermelho no seu nariz. Nós vamos ficar aqui anos discutindo. E se você, veja, se você vier afirmar que eu tenho razão, vou ficar chupando o dedo, eu e você. Eu vou gastar tempo e dinheiro, e Vossa Excelência também, dinheiro do Estado à toa. Porque eu não vou conseguir botar no meu bolso o dinheiro. Ah, é por quê, autor? Porque ele tá dilapidando o seu patrimônio aqui, ó. Então eu não quero bem para mim, não. Então eu não quero uma antecipação. Eu não sei se eu vou ganhar. O que eu quero é só que o senhor proteja o processo. Para se eu vier a ganhar, a gente possa... Então ele tem um carro lá, uma Lamborghini. Apreende aquele carro lá. Apreende e deixa à disposição do juízo. Não deixa ele vender. O bem vai continuar sendo dele. Não deixa ele vender. E aí, se eu vier a ganhar, eu pego o bem para mim. Aí Vossa Excelência fala assim, ah, tá bom, beleza. Isso é o quê? Uma antecipação ou uma cautelar? Uma cautelar. É uma cautela que o autor pede, o juiz vai analisar se concede ou não, quanto à efetividade do processo. Esse caso de tornar indisponível o bem foi o caso que teve lá do Eike Batista. O senhor lembra que o juiz federal foi preso, foi exonerado? Ele foi preso, salvo engano, o juiz federal. Porque ele apreendeu o carro do... Aquilo ali é culpa do estagiário. Culpa do estagiário. Naquele caso é culpa do juiz. Aquele juiz era maluco mesmo. Mas, em geral, ele podia botar a culpa no estagiário. Porque, em geral, o mandado vem assim, ó. Apreenda o bem e deixa à disposição do juízo. Certamente, o servidor ou o estagiário, na hora de escrever, comeu o ó. Então colocou, apreenda a Lamborghini do senhor Eike Batista e deixa à disposição do juiz. Ao invés de sair juízo, saiu o juiz. Aí o juiz leu aquilo e falou, opa, é pra mim mesmo, que maravilha. Ele ficou andando com o carro do Eike aí pela cidade. Foi isso que deu problema no caso dele. Foi literalmente isso. Não estava escrito isso, mas foi literalmente isso. Teve uma apreensão cautelar do bem do Eike. E foi até no escritório de Sérgio Bermude que pediu, foi excelência. O Eike está se mostrando ser uma pessoa de não muita credibilidade. Ele vai alienar de todo o patrimônio e faz o seguinte, pega esse carro aí. O juiz pegou, mas ao invés de deixar à disposição do juízo, o juiz ficou andando com o carro por aí, evidentemente que não pode. Tá? Bom, é isso, meus amigos, então. Esses estagiários, tadinhos, já fomos um professor. Claro, Carla, claro. Eu falo isso com todo carinho aos estagiários. Na aula de graduação eu falo. E eles falam, pô, nós somos estagiários. Eu falei, eu sei, é por isso que eu estou falando. E aproveita, depois os senhores vão falar isso para os outros. É com todo carinho. Os estagiários são imprescindíveis para o nosso desempenho, né? Bom, então, meus amigos, dizer para vocês que foi um enorme prazer
são culpados de tudo. É uma facilidade, né, cara? Infelizmente, realmente, a gente acaba empurrando na conta dos estagiários. Já fizeram muito isso comigo. Eu não faço de rancor, não, mas acaba acontecendo mesmo. Então, meus amigos, eu queria muito agradecer vocês por esse encontro nosso.